Sabe o que é curioso? Toda vez que o mundo passa por uma crise, uma guerra, uma catástrofe, um nome lá do século XVI volta com tudo: Nostradamus. As profecias dele aparecem para explicar, sei lá, da ascensão de Hitler até os ataques de 11 de setembro. Mas o verdadeiro mistério talvez não seja se ele previu o futuro ou não. A pergunta que realmente importa é: por que depois de quase 500 anos a gente continua dando tanta atenção para isso? O que tem nessa obra que fascina tanto a nossa mente? A resposta, olha, não tem nada de sobrenatural. Nessa nossa análise, a gente vai desmontar esse fenômeno. Vamos começar pelo enigma do próprio Nostradamus. Depois a gente vai analisar a arquitetura das profecias, mergulhar na psicologia por trás da crença, entender por que a gente precisa tanto de controle. E, no final, descobrir o que essa obra toda revela sobre nós mesmos. Vamos lá! Em 1555, um médico francês chamado Michel de Nostredame publicou um livro, As Profecias. Era uma coleção de quase 1000 estrofes poéticas bem enigmáticas, e desde então esse livro virou uma espécie de oráculo, onde as pessoas encontram previsões para praticamente tudo o que já aconteceu de importante na história. Só que o ponto central aqui é que a fama duradoura de Nostradamus não vem de nenhum poder místico de ver o futuro. Ela está, na verdade, numa compreensão muito afiada da psicologia humana e de como a nossa própria mente funciona, ou melhor, de como ela é vulnerável. O grande segredo não está na previsão, e sim na construção do texto. As profecias de Nostradamus parecem ter sido, assim, perfeitamente projetadas para serem vagas. Elas são ambíguas de propósito, o que permite que elas sejam reinterpretadas sem parar, século após século. Essa engenharia da confusão é fascinante. Olha só, ele misturava idiomas para ninguém conseguir ler de forma literal. Ele usava anagramas, como a famosa palavra Hister, que séculos depois foi associada a Hitler. Ele quase nunca colocava datas, então as profecias nunca perdem a validade. E o mais genial, ele usava eventos do passado como molde para prever o futuro, o que dava uma falsa impressão de que ele sabia do que estava falando. Então, no fundo, o texto dele funciona como um teste de Rorschach. Sabe aquelas manchas de tinta? Não tem uma imagem certa ali. A gente é que projeta nossos medos, nossos traumas, os acontecimentos da nossa época naquelas palavras vagas e cria um significado que faz sentido para a gente. E isso leva a gente para o coração do negócio, os mecanismos psicológicos que deixam a gente tão suscetível a isso. Basicamente, são 3 pilares, 3 vieses cognitivos que sustentam o mito de Nostradamus. O primeiro é o efeito Forer, ou efeito Barnum. É o mesmo motivo que faz o horóscopo parecer tão certeiro, sabe? É a nossa tendência de pegar uma descrição super genérica e vaga e sentir que ela foi feita sob medida para a nossa situação. Nostradamus fazia isso só que numa escala histórica. Ele escrevia sobre coisas universais: guerra, fome, desastres, a queda de grandes líderes. Como a história da humanidade é infelizmente cheia dessas coisas, a chance de uma profecia dessas acertar alguma coisa é praticamente de 100%. O segundo pilar é o famoso viés de confirmação. O nosso cérebro simplesmente adora estar certo, então ele vai procurar, vai favorecer e vai lembrar de qualquer coisinha que confirme aquilo que a gente já acredita e, claro, vai ignorar tudo que diz o contrário. No caso de Nostradamus, isso quer dizer que os supostos acertos são repetidos à exaustão, enquanto as centenas de erros e previsões furadas são convenientemente esquecidas. Pensa assim, é como se alguém atirasse quase 1000 flechas a esmo numa floresta. Algumas, por pura sorte, vão acertar uma árvore. O viés de confirmação é o ato de ignorar as centenas de flechas que caíram no chão e até aquelas que cravaram na madeira. Pintar alvo em volta delas e dizer para todo mundo: viram, sou um gênio da pontaria. E agora a gente chega no mecanismo mais poderoso de todos, a peça-chave, a clarividência retrospectiva, ou um nome mais simples, pós-dição. É aquela sensação que a gente tem de olhar para trás e pensar: nossa, era óbvio que isso ia acontecer, só que a gente só sente isso depois que a coisa já aconteceu. E este é o ponto mais importante de todos. Nenhuma profecia de Nostradamus jamais foi usada para prever um evento específico antes de ele acontecer. É sempre o contrário.
Depois que um grande trauma acontece, tipo o 11 de setembro, a nossa mente desesperada por sentido procura padrões e encaixa o evento naquele texto vago. Ou seja, não é o evento que cumpre a profecia, é o evento que dá um significado a um texto que antes não tinha significado nenhum. Tá, mas por que essa necessidade de acreditar? Isso leva a gente do como funciona para o porquê a gente se apega a isso. E a resposta está numa necessidade psicológica bem profunda que a gente tem. A necessidade de encontrar ordem no meio do caos. Viver sabendo que o mundo é imprevisível, que coisas ruins podem acontecer a qualquer momento, isso é psicologicamente muito desgastante. A incerteza gera ansiedade, então acreditar que o futuro de alguma forma já está escrito e que alguém conseguiu prever, isso é um alívio, é um jeito de lidar com essa ansiedade. E isso não é só papo, a ciência comprova. Vários estudos mostram que quando as pessoas se sentem sem controle sobre a própria vida, a crença delas em premonições, em paranormalidade, aumenta muito. Funciona como um mecanismo de compensação. A profecia vira uma muleta para restaurar a sensação de que o universo, no fim das contas, segue um roteiro. Então, no final das contas, o verdadeiro legado de Nostradamus talvez precise ser reavaliado. A genialidade dele não estava em prever o futuro, mas sim numa intuição muito profunda sobre como a mente humana funciona. A questão, então, não é se ele era um profeta ou não. A questão é que ele foi um observador brilhante da nossa natureza. Ele não previu Hitler, ele criou um texto tão flexível, mas tão flexível, que poderia ser moldado para se parecer com qualquer tirano que viesse a surgir. Ele entendeu, mesmo sem usar esses termos, o poder da ambiguidade na nossa cabeça. No fim, a obra de Nostradamus não diz nada sobre o que vai acontecer amanhã, mas ela revela quase tudo sobre como a nossa mente funciona hoje. Ela não é uma janela para o futuro, ela é um espelho que reflete nossos medos, nossas esperanças e, acima de tudo, essa nossa busca sem fim por padrões e por sentido no meio do caos. E talvez essa seja a verdadeira profecia no livro dele. A de que, diante do incerto, o cérebro humano vai sempre preferir uma história bem amarrada, mesmo que seja uma ilusão, a uma verdade que simplesmente aceita que o mundo é caótico e imprevisível. Se você curtiu essa viagem para desvendar os mecanismos por trás dos grandes mitos, fica o convite. Se inscreva no canal para a gente continuar com mais análises que desafiam nosso jeito de pensar.